Paz do Senhor, meus amigos, meus irmãos, estamos aqui com mais um vídeo e hoje eu queria falar algo sobre a fé apostólica, né, que os apóstolos praticavam e hoje a igreja, que eu digo assim, as religiões, né, em si evangélicas, mas com base no catolicismo, praticam, né, um ato de inserção dentro das igrejas, né, que praticam de uma forma bastante errada, ao qual eu não vi nenhum apóstolo fazer dessa forma. Quando nós se convertemos ao Evangelho, vamos a alguma igreja e ali recebemos a palavra, todas as religiões, né? Todas as religiões têm um ato que é feito para que aquela pessoa possa estar, né, se membrando àquela organização e até mesmo, né, estar se membrando dentro do reino de Deus, eu posso dizer assim, que é o batismo. Vamos ler Mateus 28:19. E o que acontece, né? O catolicismo trouxe uma forma batismal, ao qual a maioria das igrejas que saíram do catolicismo continuam fazendo dessa mesma maneira. E eles usam a base de Mateus 28:19, que diz assim: portanto, ide, ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Versículo 20 e último versículo de Mateus. Ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco sempre, até o fim do mundo. Amém. Note, primeira coisa, esse versículo aqui. Não houve nenhum batismo aqui nesse capítulo, porque acabou no versículo 20 e não houve batismos. E o que acontece? Qualquer igreja que você entrar hoje, né, a maioria pelo menos, né, 90% das igrejas, se você que já foi batizado numa igreja católica, você que já foi batizado numa igreja evangélica, né, o que eles falam? Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não é assim que fazem? E se eu te disser que nunca ninguém na Bíblia foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e que os apóstolos nunca batizaram dessa maneira? Aí vão dizer, mas Jesus falou para ser assim, eu vou fazer assim. Porém, não houve nenhum batismo assim. Vamos por mais simples que né, uma interpretação mais simples desse versículo primeiramente. Primeiramente, que está dizendo aqui, batizando-as em nome no singular. Segundo, Pai, Filho e Espírito Santo não é nome, são, né, títulos. Eu sou pai, eu também sou filho e eu sou marido. Porém, o meu nome é Ednei. Deus é pai na criação, filho quando esteve neste mundo, na encarnação, e é Espírito Santo como ele é nessa forma que ele está hoje aqui conosco. Deus é Espírito. Mas esses não são os nomes de Deus. E a palavra é bem clara de dizer que Deus é um só. Mas vamos lá, estamos falando de fé apostólica, né? E como então que os apóstolos batizavam? Vamos ler todos os versículos, né, que tem aqui batismo, que eu lembro, na Bíblia. E os batismos ocorreram no livro de Atos. O livro de Atos é o livro onde conta a história da igreja, do princípio da igreja, né? Atos capítulo 1,
vai contar ali os últimos momentos que Jesus estava. Jesus deu a recomendação em Atos capítulo 1, versículo 8, que eles deveriam buscar, Atos capítulo 1, versículo 4, que eles deveriam buscar o Espírito Santo. No versículo 8, Jesus diz o que acontece, né, que eles vão ser testemunha, vão receber poder. No capítulo 2, os apóstolos recebem o Espírito Santo. Pedro é cheio, tomado pelo Espírito Santo, poder de Deus. Línguas repartidas como de fogo pôs sobre cada um deles. Houve um som como de um vento veemente. E começa a falar em outras línguas, magnificar a Deus, glorificar a Deus. As pessoas começam, que estão ali, né, que o Pentecostes é uma festa de 50 dias depois da Páscoa. E ali há pessoas de todas as localidades, judeus gregos, né, judeus de vários países que vão ali para fazer essa festa, né, para estar nesse dia. E eles ouvem esse som, ouvem aquele barulho no cenáculo e vão lá ver o que está acontecendo. Aí eles ouvem eles falarem outras línguas, começam a ouvir cada um deles, eles falar na língua própria deles de nascença e começam a perguntar, se achar estranho, mas estão bêbados essas horas? 3 da tarde estão bêbados. E outros já começam a ficar mais curioso, né? Começa a ficar mais assustado. E Pedro fala, não estamos bêbados essas horas da tarde. Isso aqui que aconteceu é a promessa que Deus deu a Joel, que naqueles dias o Espírito do Senhor se derramaria sobre toda a carne. E Pedro começa a pregar a palavra de Deus ali. Começa a falar a respeito de Jesus. Que chega a um momento, em Atos capítulo 2, versículo 37, que diz assim: Ora, quando eles ouviram isso, compungiram-se em seu coração e disseram a Pedro e aos demais apóstolos: Homens, irmãos, o que faremos? Versículo 38. Então disse-lhes Pedro: Arrependei-vos e seja batizado cada um de vós no nome de Jesus Cristo para remissão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa é para vós e para vossos filhos e para todos que estão longe, todos quantos o Senhor chamar. 41. Então os que alegremente receberam a sua palavra foram batizados e naquele dia acrescentaram-se em torno de 3.000 almas. Então veja, eles não batizaram em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eles batizaram em nome de Jesus. Vamos seguir aqui rapidamente para o vídeo não ficar, esse estudo não ficar muito longo. Atos 8:12. Mas como creram em Felipe, que lhes pregava a respeito das coisas do reino de Deus, e em nome de Jesus Cristo eles eram batizados, tanto homens quanto mulheres. Versículo 16. Porque ainda não havia descido sobre nenhum deles, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. 10:48. 10:46. Perdão, irmãos. Dez 46. Porque eles ouviam falar em línguas e magnificar a Deus, respondeu então Pedro: Pode algum homem impedir a água para que não sejam batizados esses que também receberam o Espírito Santo como nós? E ele mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então pediram-lhe que ficasse com eles por alguns dias, né? Ele mandou que fosse batizado em nome do Senhor. Qual que é o nome do Senhor? É Jesus. Vamos para o próximo. Atos 16 vai ter um batismo também. Mas esse aqui é muito interessante para quem acha que já foi batizado, né? E é um batismo só, e não precisa ser batizado em nome de Jesus de novo, e acha que, já fui batizado, não vou ser batizado não. Na verdade, se o teu batismo não foi em nome de Jesus, ele é inválido, não vale de nada, né? Porque não invocou o nome do Senhor sobre a sua vida, né?
só o nome de Jesus tem poder para estar perdoando pecados. Olha Atos 19, o que aconteceu. E aconteceu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, passando nas regiões superiores, chegou a Éfeso e, encontrando alguns discípulos, disse-lhes: recebeste vós o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: nós sequer ouvimos se há algum Espírito Santo. E ele disse-lhes: em que sois batizados, então? E eles disseram: no batismo de João. Então Paulo diz: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que eles crescem naquele que viria depois dele, isto é, em Cristo Jesus. E eles, ouvindo isto, foram batizados no nome do Senhor Jesus. E tendo Paulo imposto-lhes as mãos, o Espírito Santo veio sobre eles, e eles falavam em línguas e profetizavam. E era ao todo em torno de 12 homens. Então esses discípulos de João já eram batizados por João Batista. Porém, faltava para eles receber o batismo em nome do Senhor Jesus. E eles foram batizados em nome de Jesus e receberam o Espírito Santo, falando em línguas, profetizando, magnificando a Deus. Glória a Deus. Então, se você não foi batizado em nome de Jesus, mas já foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, você ainda, vamos dizer assim, né, está no batismo de João Batista. Você precisa receber o batismo em nome de Jesus para o perdão dos pecados. E aqui uma pergunta do apóstolo Paulo, em Atos 22:16. E agora, por que te detens? Levanta-te e seja batizado e lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor. Glória a Deus. Se você ainda não é batizado e está olhando na palavra de Deus, né, que precisa receber o nome de Jesus para o perdão dos pecados, não perca tempo. Procure, né, um pastor mais próximo de você que batisme em nome de Jesus, né? Eu sou da Igreja Pentecostal Unida do Brasil, a maior igreja, né, que crê no Deus verdadeiro, no único Deus do mundo. Estão em 212 países, eu não sei bem ao certo, e é a maior igreja do Brasil, né, que se denomina assim, é mais conhecida pelo povo como uma igreja unicista, né, mas eu prefiro dizer que eu sou apostólico. Tem várias outras igrejas, irmãos nossos também, que pregam a verdade, né? De repente você acha alguém aí perto da sua casa, né, perto da sua cidade, vai lá, receba o nome de Jesus. Sabe por quê? Olha que está escrito em Atos capítulo 4, versículo 12. E nenhum outro há salvação, porque não há nenhum outro nome dado aos homens debaixo do céu pelo qual devamos ser salvos. É somente o nome de Jesus, né? E por que nós devemos ser batizados em nome de Jesus? Vamos ler Atos 6:3. Romanos 6:3, perdão. Não sabeis que todos que foram batizados em Jesus Cristo fomos batizados na sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele para a morte pelo batismo, para que assim como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andamos em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isso, que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado pudesse ser destruído, para que não servamos mais o pecado, porque aquele que morreu está liberto do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também viveremos com ele. Olha, o batismo em nome de Jesus, olha para que serve. Quer dizer que você está sendo sepultado com Cristo quando você invoca o nome do Senhor. E assim como ele foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, assim também nós que somos batizados em nome de Jesus, vamos ser ressuscitados com ele para a glória, né? Então, eu quero ficar por aqui hoje, apenas nesses versículos, para que nós possamos outro dia também ir mais a fundo nesse assunto. Então fica a dica, os apóstolos batizavam em nome de Jesus. E a minha pergunta é, por que, pastores, vocês batizam no nome da Trindade católica, né?
eu amo os católicos, os irmãos católicos. Não tenho nada contra, né, as pessoas, mas a doutrina, a religião, né, o ensinamento é errado. E os pastores evangélicos estão nesse ensinamento errado. Sai dela, povo meu. Venha para a verdade. Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Compartilha, curta, né? Assina nosso canal, ativa as notificações, nos ajude aqui para que a palavra de Deus venha a ser espalhada. Né? Nosso vídeo é simples, mas contém a verdade. Deus abençoe a todos.